são 7h38. Esta entrevista que eu vou fazer agora, que nós vamos fazer agora, é uma entrevista que quebra o silêncio. Eu tenho aqui na nossa bancada o nosso querido ex-companheiro de rádio, né? Trabalhou aqui durante muito tempo, fez o maior sucesso com um programaço das 8 às 9 da manhã todos os dias, né? Foi um prefeito de sucesso e agora está aguardando para ver o que a vida lhe reserva. Nosso querido Marquinhos Trade. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, B. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, ouvintes da Difusora Pantanal. É uma honra recebê-lo. É uma alegria, uma satisfação, um início de semana do mês de dezembro, em busca de cada vez mais levar às pessoas uma vida digna com justiça social. A gente fica sempre imaginando assim, o que o Marquinhos está fazendo agora? O que ele sempre fez, cuidar das pessoas, olhar com igualdade, atender todo mundo, receber e, acima de tudo, orientar, acolher, conversar e ajudar. Você sabe que tem gente que ainda liga para mim e fala, pede pro Marquinhos colocar a luz lá na minha rua. O Marquinhos não é mais prefeito, Marquinhos está fazendo outra atividade. Não, eu continuo ajudando as necessidades das pessoas, sejam elas públicas ou particulares. Meu celular não para, pessoas me mandam mensagens pedindo vagas, né, em unidades de saúde, pessoas do interior pedindo vagas aqui nos hospitais. Na sexta-feira eu recebi um pedido de um vereador de Sonora, o Alex, pedindo pelo amor de Deus que lá não teria vaga nenhuma, que o parente dele estava em estado de coma. A gente busca alternativas, né? Para você ajudar, você não precisa ter cargo. Para você estender as mãos, você não precisa ser doutor, prefeito, sim, governador, claro. Basta ter coração. E isso eu sempre tive. Marquinhos, você então encerrou a sua carreira política? De maneira alguma. Houve um momento em que o ciclo que eu vinha galgando na minha vida, etapa por etapa, foi por força de Deus e da vontade do povo para que a gente aguardasse, né, algum período. E esse período tem feito que a gente separasse, né, as pessoas que sempre estiveram conosco com lealdade, com fidelidade, daqueles que se ajuntam por conveniência. Quando você chega a um determinado nível da sua vida, duas filas se formam atrás de você. Aqueles que te acompanham por conveniência e aqueles que de fato gostam de você. E o separador, o delimitador disso é justamente o poder, B. Quando você tem o poder, as duas filas, elas são grandes. Mas quando você perde a força do poder, só fica a fila daqueles que realmente acreditam em você, confiam em você e é leal a você. Você sempre foi conhecido como o irmão mais teimoso dos outros irmãos. Não, Nelsinho sempre, Marquinhos, quando era criança, comeu uma bola de naquele tempo era bola de vidro, né? Diz que você comeu uma bola de vidro lá e causou um problema lá na família. Dizem que foi isso, não sei. Você teve problema dentro da sua casa porque você
deixou a prefeitura, quis ser governador e não deu certo? De maneira alguma. Ou a derrota do Fábio Tradi tem alguma coisa a ver com a sua atitude de ter deixado a prefeitura? O Fábio não foi derrotado. O Fábio, se tivesse um sistema que todos que estão nos ouvindo agora, a grande maioria concorda, ele estaria eleito. Tipo? Ué, você pega os 8 primeiros mais bem votados. Tipo lista. Lá no Paraguai tem isso. São os 8. O que é a democracia, B? A democracia é a vontade da maioria. Sim. Como que a maioria escolhe o B, mas quem entra na vaga é o índio? Então vamos supor, o B teve 80 votos, o índio teve 21. Quem ganhou foi o índio. O B perdeu. É uma conta bem de brasileiro, né? Ora. Então, se você for... o eleitor sul-mato-grossense elegeu o Fábio. A questão da aritmética partidária é que fez com que o quociente eleitoral não atingisse uma média que muitos discordam, porque entendem que uma democracia é o seguinte, olha, se o B teve 3 votos, o Riverton teve 2, quem ganhou é o B, porque de 5 a maioria escolheu o B, ele deve representar a gente. Mas aí foi o inverso. E o Fábio não foi derrotado, o Fábio momentaneamente perdeu uma eleição. Há uma diferença muito grande entre perder e ser derrotado, né? Eu também, eu perdi uma eleição, mas machucado e não morto. Você tem horas que, é claro, todo ser humano tem uma hora que ele resolve conversar com ele mesmo. Quando você faz uma análise assim da sua vida, o que você acha? Você faria tudo a mesma coisa novamente? Eu ajudaria mais ainda as pessoas. Eu tenho isso no meu coração, Sim. De estender as mãos às pessoas, de ajudar as pessoas, de atendê-las, de ouvi-las. Muitas vezes meu gabinete não cabia na recepção, fazia filas. Na Assembleia Legislativa, para você entrar, você tinha que colar um papelzinho no peito. No peito, e não tinha mais etiquetas lá para mim, porque o que eu atendia era coisa assim fora do comum. Na prefeitura, o segundo andar lá vivia lotado. Sim. Lotado. E a maioria das pessoas técnicas falavam, mas você não é prefeito para ouvir as pessoas. Eu falei, por que não? Não, você tem que cuidar da cidade. Eu falei, tem uma equipe que cuida da cidade e eu, atendendo as pessoas, eu não deixo de cuidar também da cidade. Agora, o que é necessário é você dar algum tempo de atenção a essas pessoas, B. Hoje o mundo é muito tecnológico, é muito digital. Dentro das próprias casas, as pessoas não se conversam. Marido não conversa com a mulher, vivem no celular. Filhos almoçam com aparelho de celular. Às vezes eles estão dentro da mesma casa falando pelo celular, conversando pelo celular. Então, esse tempo que eu dispunha para as pessoas de 10, 15 minutos, pode ter certeza absoluta, elas saíam dos atendimentos dizendo, nem em casa me dão a atenção que o senhor me dá. Bacana isso. Eu acho que é esse o sentido, sabe, do bom homem, independente de ser público ou não. Porque se você não fizer as coisas com o coração, sem querer nada em troca, como eu sempre fiz, é melhor você sair
né, e ficar recluso dentro de determinado ambiente. E eu sempre procurei ajudar as pessoas. Professor Riverton. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bom ver no seu olhar essa motivação, né, uma reconstrução política. E em cima disso eu queria te perguntar, que nem o senhor falou, estou ferido, mas não estou morto. Qual o projeto Marquinhos Trade para futuro? Olha, nós vamos reorganizar, né, o PSD. Uma coisa que ficou muito clara nessa eleição, onde praticamente eu estava num campo de batalha com poucos soldados. E dentro do meu próprio partido, por exemplo, 80 e poucos vereadores no Mato Grosso do Sul, menos de 10% ajudavam o candidato do partido. Os prefeitos eleitos pelo PSD, que utilizaram a cota, o dinheiro do PSD, nenhum deles ficou ao meu lado. Sim. Então, essa organização de partido é necessário no sistema utilizado pelo eleitoral do nosso Brasil. Então você tem que organizar o partido. Segundo, há uma disputa desigual a nível de recursos. Eu praticamente fui ao campo de batalha com a minha história de vida. Eu não amealhei riquezas na minha vida. Tanto é que o único contratempo surgido às vésperas da eleição é um problema que não é de corrupção. É um problema que não envolve apreensão e sequestro dos bens para garantir a devolução daquilo que você locupletou durante a sua vida pública. Eu praticamente lutei com descontentes de outros partidos e dos meus amigos leais aqui de Campo Grande. E são muitos, viu, B? Sim. Aqui em Campo Grande nós tivemos quase, salvo engano, 72 mil votos dentro de Campo Grande, com tudo aquilo que foi feito contra a figura do Marquinhos Trade. Aquela declaração do Bolsonaro foi muito infeliz numa época como já em reta final, né, Marcos? Olha, eu não diria infeliz. Ela mexeu no tabuleiro, né? Como mexeu também outros fatores, né? Artilharia pesada, injusta e, sobretudo, mentirosa que fizeram contra mim, que a justiça começa a restabelecer, e logo, logo a cidade, o estado e o Brasil vai saber que movimentaram a maior armação institucional para prejudicar um ser humano. Teve o fator do recurso muito forte, né, daqueles que detinham a pecúnia, e em razão disso também a mídia, né, a imprensa, que optou por determinado candidato e machucou muitos outros candidatos. Além disso, manipulavam muitas pesquisas, era impressionante a manipulação de pesquisas. E, infelizmente, isso ainda é fator para você movimentar uns 8 a 15% nos resultados finais. Eu vou te fazer uma pergunta que você pode falar, B, pula essa. Essa é a pergunta do pula essa. Você se sente traído por ter passado a prefeitura de Campo Grande para a sua vice
De maneira E hoje alguma. você está sendo acusado perante os professores de ter feito um acordo que era político para não ser cumprido. De maneira alguma, as duas Vai responder? perguntas suas, lógico. Tá. Eu posso só também dar uma adicionada na pergunta? Vamos lá. O ex-secretário Pedro Pedrocian, ele fez um vídeo dizendo que o município deixou em caixa cerca de 900 milhões de reais. E esse acordo pactuado entre Executivo Municipal, ACP e sancionado na Câmara, né? Em março, não poderia ter sido cumprido já em março, prefeito? Como tinha a situação, pelo que o secretário falou, era uma situação boa, do que ter deixado para se cumprir agora e os professores estarem passando por tudo isso? Bom, vamos por etapas então. Primeiro, não me sinto traído pela Adriane, até porque eu a conheço, eu avalizei a permanência dela, é extremamente leal, sincera, e não há nenhum fator até então determinante para que ela possa caracterizar qualquer tipo de traição. E isso não existe na história de vida da Adriane. É competente, é séria e é leal. Certo. Eu não tenho dúvida disso daí. E se for candidata à reeleição, tem todos os caminhos abertos do PSD, do Marquinhos Trade, para estender as mãos a ela. Quer dizer, isso coloca um ponto final nessa discussão. O Marquinhos está descontente com a Adriane está descontente com o Marquinhos. Não existe isso. Isso é o que se ouve aí fora, né? É porque hoje se ouve muita coisa. E só se publica as coisas negativas, né? Porque senão não se vende, não se lê, né? Se você for publicar as boas ações das pessoas, ninguém vai ter interesse em ler, né? Mas quando você publica, né, as coisas, entre aspas, ouvi dizer, um passarinho me contou, fontes que não podemos ser reveladas, isso é muito prejudicial para todos aqueles que recebem a notícia, né? Bom, vamos à questão dos educadores. Primeiro, seria medida eleitoreira se a gente tivesse dado a reposição, o reajuste no mês de março. Nós não concedemos o reajuste no mês de março por uma série de fatores, e a principal delas era a manutenção e a sobrevivência financeira da Prefeitura Municipal de Campo Grande quando fossem vencidas as datas do cumprimento do acordo. Quando é que você tem um acordo? Quando é que você não vá à justiça? É quando as duas partes se entendem. Você só assina um documento de acordo quando os dois estão contentes. Ou descontentes, pelo menos, deram a confiança no acordo pré-estabelecido. Mas por que naquele documento? Desculpe, nós estamos já quase no final do programa. Por que naquele documento constou que a prefeitura só poderia pagar o aumento se o endividamento não explodisse? Falando assim, de uma forma para todo mundo entender, e hoje a prefeitura está com um nível de endividamento que não permite que os professores ganhem esse aumento, Marcos. Bom, primeiro não é nível de endividamento que a prefeitura tem. Campo Grande é a terceira
capital com menor endividamento do Brasil. Aham. Do Brasil, é a terceira menor. Não é questão de endividamento. Segundo, eu vi o vídeo do deputado Pedro Neto dizendo que tinha no caixa. Você não pode comparar o caixa do mês de março com o mês de novembro. O mês de março há um caixa de superavitário por causa dos IPTUs de janeiro e fevereiro e a entrada do IPVA. Aham. Então, você não pode querer comparar o mês de março com o mês de novembro. O mês de novembro vai ter dificuldades em qualquer prefeitura nacional, Certo. tá? Segundo, o nível de endividamento, que em março era um percentual e hoje já diminuiu, em razão da força de vontade e da competência da Adriane, não foi o suficiente para chegar ao patamar determinado no acordo. Agora, por que colocaram essa cláusula fiscal Sim. dentro do projeto de lei? Por que colocaram? Porque as duas partes concordaram. Porque a Câmara Municipal, de maneira unânime, todos os vereadores também aceitaram. E por quê? Porque há um dispositivo na Lei Complementar 101 de 2000, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o artigo 16, incisos 1º e 2º, determinam uma adequação orçamentária e compatível com a lei plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Então foi o seguinte, a ACP queria o reajuste no mês de março. Certo. Nós falamos, não tem condições de fazer. Aham. Aí, o que é que vocês podem fazer? Nós vamos entrar em greve. Eu falei, olha, é um direito que vocês têm de entrar em greve, mas não é justo vocês entrarem em greve. Vamos pactuar, mês de novembro, a gente concede 9 pontos, alguns dígitos percentuais. Aham. Eles olharam e falaram, não, isso aí não, tem que ser mais, tem que ser menos. Ó, o que dá é isso. Mas tem uma condição, tem uma condicionante. Aham. Caso a receita corrente líquida atinja um patamar inferior a 52%. Certo. Eles falaram, mas isso nunca vocês vão conseguir até novembro trazer de 58 para 52. Eu falei, olha, é o que dá para fazer com responsabilidade fiscal, tá? E aí, o que eles falaram? Vou levar para a Assembleia. Bom, quando eles levaram para a Assembleia, o advogado da ACP, que participou de todas as reuniões dentro do gabinete, com toda a diretoria, lá estavam sentados, desde o presidente da ACP, professor Lucílio, a Zélia, todos os outros diretores, com foto, com nome, e o advogado conceituado, Dr. Ronaldo Franco. Eles levaram a proposta da prefeitura em assembleia. E na assembleia foi ovacionado e avalizado o acordo. Então eles sabiam da cláusula suspensiva e da cláusula fiscal que previa que o município deveria atingir 51,3% da receita corrente líquida, que hoje está em torno de 53,78%.
Falando sobre nomeados, Correio do Estado disse que o senhor deixou 9.000 nomeados na prefeitura. Eu já ouvi fontes seguras de que sequer atingiam 3.000 nomeados. Onde está a verdade nisso? Infelizmente, o Correio do Estado levou os seus leitores a um erro, eu não diria de má fé, mas conforme a própria reportagem, né, do jornal Correio do Estado, ela fala: fontes me disseram, mas não aponta quem. Certo. A grande realidade é que não existe esse número apontado pelo Correio do Estado de 9.000 comissionados. E diante da grandeza desse jornal, né, deveria fazer o que um jornalista fez quando ele se penitenciou do equívoco dele da escola base. Não existem 9.000 comissionados, nem se somar PROINC, somar FC, somar seletivos, somar, não existe. Houve um superfaturamento e um número exagerado de cargos em comissão colocadas pelo Correio do Estado. Uma pena que sequer, né, nos deram a oportunidade de ser ouvido. Mas não corresponde à verdade. Eu não acho que teve má fé. Eu acho que eles acreditaram nessa fonte que passaram para eles. Não existem 9.000 comissionados. Até porque, pela primeira vez na capital, um prefeito teve coragem de enviar à Câmara Municipal um projeto de lei que limita o número de comissionados. Poderia ter 9.000 comissionados em épocas outrora. Mas, a partir da gestão do Marquinhos Trade, não pode ultrapassar o limite determinado pela lei aprovada pela Câmara Municipal. Olha, são 8h05. Eu vou fazer uma pergunta derradeira ao ex-prefeito Marquinhos Trade. A prefeita tem dinheiro para pagar o aumento dos professores, ou o senhor acha que não? Olha, se o senhor estivesse sentado lá na cadeira, pagaria ou ficaria com mimimi? Olha, pelo que foi combinado com as partes, com os próprios educadores, eles sabem que eles não têm razão. Está escrito, o combinado não é caro, B. Eles aceitaram o acordo. Eles levaram aquele acordo para dentro da ACP. Os professores foram perguntados sobre o acordo e sobre a cláusula fiscal e cláusula suspensiva. Eles ergueram as mãos, avalizando o acordo. Portanto, uma coisa é muito clara. Essa história de que a ACP não sabia da cláusula suspensiva é praticamente envergonhar a assessoria jurídica e as próprias pessoas que assinaram pela ACP o acordo. Eles sabiam sim. Segundo ponto, tem dinheiro para pagar? Eu não estou dentro da prefeitura. Mas a partir do momento em que a prefeita chega à ACP e diz: eu vou, ainda que eu não deveria, ainda que eu tenho direito, porque vocês acordaram conosco de que eu tinha que estar no patamar de 51, mesmo assim eu vou dar a metade para vocês agora. Poxa, olha o gesto que ela está estendendo as mãos.
E qual foi a devolutiva? Sinalização de greve. Aham. Eles não têm direito. Leve esse documento para qualquer advogado, jurista, e leve esse documento para dentro da CP. Está muito claro, muito claro, muito claro. Só teria o pagamento dos 9% caso a prefeitura estivesse no limite de 52% da receita corrente líquida. O que não acontece. Mesmo assim, a prefeita quis entregar a eles 4 pontos alguma coisa, e eles não aceitaram e sinalizaram com a greve. Se ela sinalizou com esses 4,5, se ela com a sua equipe já depositou o salário antes do 5º dia útil, é porque a saúde financeira tá boa. É boa. Eu não sei de onde que estão dizendo que está quebrada, que é isso. Pagou antecipado o salário e ainda propõe mais 4% aos educadores no mês de novembro. Uma coisa que talvez nos meus 5 anos eu não conseguiria fazer. A Adriane já está conseguindo fazer em razão da sua competência técnica. O Índio sinalizou para mim alguma pergunta que chegou. Isso, aliás, tem um monte aqui. Mandar um abraço para a Gabi Couto do Campo Grande News e a nossa colega Lisiane Berrocal. Ela diz o seguinte, a questão do Marquinhos ter citado as pessoas, né, os meios de comunicação. Ela falou assim, Marquinhos, mas fontes que pedem para não ser reveladas precisam ser respeitadas. O nome disso é jornalismo. Ela falando em relação às notícias, né? Não, o jornalismo nunca consegue contentar todos. Eu estou vendo aqui, ainda recortei ontem para trazer aqui para nós, que o jornalista defende Márcios Melhem ao ver o processo de assédios. Ele diz assim, vomitei, fiquei com ódio de mim mesmo de ter noticiado isso. Se você ler a entrevista do jornalista Valmir Salaro, da Escola Base, é algo assim assustador, né? o que ele fez agora no documentário dele. E eu concordo com a Lisiane e com a Gabi Couto. Eu também estendo a elas, né, o carinho e todo o respeito profissional. Mas quando se coloca, temos que reservar as fontes, que pelo menos ouçam a outra parte, sabe? Para ver as fontes da outra parte também. Olha, B, eu sofri ataques e armações muito fortes durante o período eleitoral. Repito, não de corrupção, mas de problemas pessoais. Uma delas é a seguinte: 3 pessoas estiveram voluntariamente na secretaria da Corregedoria da Polícia. Elas 3 foram diretas lá na Corregedoria, não foram na delegacia. As 3 pegaram um carro e foram direto lá. Chegaram lá, expuseram um fato, em tese, que deveria ser apurado. No dia 7 de julho, as 3 levaram ao conhecimento da autoridade policial. Bom, 7 de julho. Acontece que no dia 21 de junho, alguns repórteres de nível nacional já sabiam que elas iriam, no dia 7 de julho, levar pela primeira vez esses fatos até a corregedoria. E o jornalista diz que por fontes ele não pode revelar como que ele
previu que no dia 7 de julho, essas 3 estariam na Corregedoria Geral para fazer a denúncia. Olha, é muito estranho isso daí. Então a gente fica assim, a fontes, que pelo menos viesse uma lei que desse oportunidade para que esses profissionais, em segredo de justiça, revelassem essas fontes. Porque alguém divulgou, alguém vazou. Se o jornalista em junho me manda mensagens perguntando das declarações delas que foram feitas somente no dia 7 de julho, quer dizer que estava tudo armado. Mas, Marquinhos, vamos falar em relação às leis. As leis. Vocês, legisladores, você foi legislador, vocês que fazem leis. Nós seguimos o que está escrito. A gente vai amadurecendo na vida, a gente vai aprendendo com fatos. A partir do momento em que eu concordo com a profissional Gabi Couto e com a Lisiane de que as fontes elas devem ser preservadas. Mas quando chega, por exemplo, a uma quebra de sigilo ou vazamento seletivo, esse profissional, até para a valorização da vocação do jornalista, pelo menos na justiça, em segredo de justiça, deveria ser revelado quem é que estava por trás dessas fontes. É isso que eu imagino. Somente em casos excepcionalíssimos, por determinação de uma autoridade conhecedora da lei. Vou te fazer uma última pergunta. Você sabia que ia entregar a prefeitura para sua vice. Por que você não demitiu todos os comissionados e entregou zerada para ela? Fala assim, tá limpinha a prefeitura para você montar a tua equipe. Porque a partir do momento que eu assinei a renúncia, eu fiz esse ato a ela. A caneta passou para a Adriane Lopes, que eu não me arrependo, que não me traiu e que não vai me trair. O que estão dizendo... O que significa, Marquinhos, o trair? Porque eu também não consigo entender isso. Se você se desvinculou da prefeitura, você não tem mais vínculo algum com a prefeitura. É o que eu acho. A traição é a nível político, não administrativo. A traição política foi a pergunta que você próprio me fez no início da entrevista, se eu me sentia traído pela Adriane Lopes. E a traição política seria uma perseguição à gestão, seria uma perseguição aos secretários, o que não está ocorrendo de maneira alguma. Agora, a maneira dela administrar é diferente da maneira do Marquinhos, do Antônio, do César, do Roberto, de qualquer um que estivesse lá. Ninguém é igual a ninguém. E eu não vejo em nenhum ato dela uma traição. Nenhum. E eu confio na Adriane Lopes. Marquinhos, muito obrigado por você ter vindo. É a primeira entrevista, a gente quebra um silêncio, não é? Desde a eleição, foi uma honra receber você. E, ao mesmo tempo, esclarecer fatos, não é? Que daqui para frente, todas as vezes que você vier aqui, nós não vamos ficar mastigando um assunto como chiclete, né? Vamos andar para frente e deixar o para trás, porque nós já acabamos de fazer isso nessa entrevista. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Teve muita gente que me disse, Marquinhos não vai marcar e não vai. Mas veio. Você nunca faltou. Olha, isso é muito legal.
você, quando fala a primeira entrevista, você foi o primeiro a me convidar. Eu fui esquecido, eu não esqueci de ninguém. E ao receber o convite, eu vim com a maior educação e o respeito, até porque eu não converso com B de Paula ou com Riverton, eu converso com todos aqueles que acreditam na FM 101.9 Difusora Pantanal em Campo Grande. A saúde financeira da Prefeitura de Campo Grande, pode ter a certeza absoluta, nas mãos da Adriane, vai ser pago o 13º na data aprazada, não vai atrasar salário, né? As pessoas estão criticando muito. A Adriane aumentou o IPTU. Não houve aumento de IPTU, B, não houve. Houve a reposição do índice inflacionário IPCA. Não houve, é maldade isso daí. Existem contratempos de troca de secretários, mas isso é um direito da gestora. Ela deve montar a equipe dela sem qualquer interferência do ex-gestor. A saúde financeira está sim equilibrada, a Adriane tem diminuído o nível percentual. Os educadores B sabiam da cláusula fiscal, eles concordaram com os percentuais, levaram à Assembleia, aprovaram por aclamação. E não é justo eles falarem que eles não sabiam disso. Estiveram presentes toda a diretoria da CP, todas as reportagens dos meses de março, dos sites, você vai ver que tinha essa condicionante. E eles sabiam disso. Falar que a prefeita está enganando ou que o prefeito enganou, o prefeito não teria nenhum tipo de engano com 29 vereadores que pela primeira vez aprovaram de maneira unânime. Por que foi aprovado de maneira unânime? Porque as duas partes foram até lá e disseram, nós aceitamos, nós concordamos. Até bom, professor Riverton, que está aqui, que além de radialista, sempre fiz vereador. Diga aí. O prefeito ficou um pouco chateado, mas eu fiz questão de dizer, porque os vereadores não participaram desse pacto, mas quando ele disse que as duas partes, eu não coloco todos os professores não, porque eu coloco a ACP e o executivo combinaram. Tanto é que no dia da votação estavam os professores e a ACP lá, ai do vereador que não votasse, chegou o pacto pronto. Como que pressão, né? Pronto, pactuado, vocês acertaram, né? Então os vereadores votaram para a habilidade como em todos os projetos da educação. Mas foi um pacto já pronto. E quando o senhor disse que as duas partes se acertaram, é verdade sim. Né? A minha pergunta mesmo para o senhor foi na intenção, por que já não pagou naquela época? Mas agora o senhor também já falou, porque era começo de março, impostos que estavam entrando. Então, o vídeo também do deputado Pedro também não condiz, né, com que ele já deixamos tantos milhões. Fala, não, peraí, é um mês atípico, não é, prefeito? Mas eu não assisti ao vídeo do deputado Pedrocian Neto. Inclusive, de maneira equivocada, me imputaram até a responsabilidade. Tudo é culpa minha, sabe? Sim, você tem as costas largas. Mas podem ter certeza absoluta. Marcos, a verdade é a verdade. Você é um excelente advogado, excelente, que eu fiquei sabendo que você vai fazer um júri dentro de poucos dias. Você sabe disso. A verdade, ela é igual água e óleo, não se mistura. Foi o mês de março desse ano. Se você buscar no site, como virou
meme, né? Vai no Google, você vai ver lá, o mês de março, teve manifestações da CP na frente da prefeitura, sim, nas ruas da cidade, teve indicativo de greve, e eu era o prefeito. Uhum. Nós passamos o mês de março inteirinho, conversando com a CP. Uhum. Inteirinho. E para chegar a lei sancionada no dia 25 de março de 2022, a lei 6796, 25 de março. Então você vê que teve o mês de março inteirinho sentando e conversando com a CP. Uhum. A questão era técnica redacional. A CP, ela tinha dificuldades em condicionar a cláusula suspensiva. Eles falavam, não, a gente não quer condicionar esse percentual da receita corrente líquida, porque dificilmente a prefeitura vai estar em novembro com esse percentual. E nós respondemos a eles, olha, as leis anteriores, editada uma vez pelo ex-prefeito Nelsinho Trade, de 2012, e as outras duas outras leis editadas pelo ex-prefeito Alcides Bernal, e em 2014, salvo engano, pelo Olarte, elas não previam a questão da lei de responsabilidade fiscal. E eu fui muito claro a eles. Se vocês aceitarem a cláusula suspensiva e condicionante, eu envio o projeto de lei. Mas, se não houver essa garantia para a gestora que vai estar aqui, porque eu vou renunciar, eu não mando a mensagem para o executivo. Se vocês quiserem tomar medidas de direito que vocês quiserem, vocês podem tomar. O que eles disseram? Vamos levar para a Assembleia. Foram para a Assembleia. Votaram. Eles levaram a mensagem de lei ipsis literis que foi entregue à Câmara de Vereadores. Eles votaram e aprovaram. Vindo o documento a mim, eu enviei à Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, a CP e os professores estiveram lá dizendo: podem votar do jeito que está. Eles votaram do jeito que está. E agora estão dizendo que não sabiam. Não é verdade. Tá? Falar que não sabia nesse momento é uma confissão de uma irresponsabilidade. Fugir da responsabilidade dos fatos. E levar em engano aqueles que imaginavam o contrário. A verdade não é essa. Obrigado, Marquinhos. Tá? Muito obrigado. Um abraço para você, um bom dia de trabalho.